Meninos, e na assistência ao parto? O que vale a pena você focar aí nos teus estudos de parte principal, parte assim mais quente para a prova? A banca gosta muito de reforçar aqueles conceitos que ficaram lá para trás, que não devem ser adotados mais, medidas que ainda infelizmente acontecem em maternidade, mas que não têm mais suporte em medicina baseada em evidência, que não deveriam ser mais utilizados, que além de não serem benéficos, algumas medidas são maléficas, atrapalham. Por exemplo, deambulação durante todo o trabalho de parto deve ser livre. A mulher pode andar pelo pré-parto livremente. A paciente não precisa ficar restrita ao leito durante o trabalho de parto. Isso aqui é um negócio que assim, é difícil até no dia a dia, porque infelizmente tem muita gente que ainda deixa a paciente deitada o tempo todo no trabalho de parto. Ela pode deambular, isso ajuda até mesmo ali na descida da criança. Outro ponto é que não precisa zerar a dieta. Paciente de baixo risco, com baixa chance de complicação, paciente não tem patologia de base nenhuma, trabalho de parto evoluindo bem, deixa a dieta clara, sem resíduo, líquido claro sem resíduo. Pode. Pode dar um chazinho para ela, pode tomar água. Ela não precisa ficar em dieta zero, porque se ela ficar em dieta zero, tu tem que pegar acesso venoso para fazer soro. Uma mulher que consegue beber e líquido. Então é para deixar a dieta líquida sem resíduo, líquido claro sem resíduo. Outro item, ausculta do batimento cardíaco fetal no baixo risco a cada 30 minutos. A cada 30 minutos. A gente deve auscultar a cada 30 minutos. Lembrando que essa ausculta deve durar 1 minuto pelo menos, né, gente? Pelo menos 1 minuto. Por quê? Eu preciso auscultar antes, durante e após uma contração. Aproveitando a deixa aqui, aproveitando o gancho. Cardiotocografia é um exame sensacional. Adoro. Mas não é rotina no paciente de baixo risco. Paciente de baixo risco, então, Vinícius, como é que eu escuto? Com sonar ou com pinar. Idealmente o sonar. Mas é você ir lá, de tempo em tempo, ausculta intermitente, a cada 30 minutos, auscultar por 1 minuto pelo menos, antes, durante e após uma contração. Certo? Não entrem com ocitocina de forma rotineira, não façam ocitocina de forma rotineira. A paciente, se estiver evoluindo bem, metrocístole normal, atividade uterina normal, deixe evoluir normalmente, não é para fazer ocitocina de forma rotineira, deixa para corrigir distúrbio de motricidade, uma dinâmica uterina ineficiente, tu faz ocitocina, mas não de rotina. Não rompa a bolsa de forma rotineira, não faça a amniotomia, melhor dizendo, não faz a amniotomia. A amniorrex quando acontece de forma espontânea. A gente não deve fazer a amniotomia, a não ser que você tenha uma indicação precisa. Por exemplo, já insinuou, a cabeça está encaixadinha, já insinuou, plano 0 de deli para baixo, 0 de deli para baixo, está encaixadinho, e você está precisando coordenar, melhorar, a contração está meia boca, a contração está fraquinha, 20 segundos, vai e volta, e não dura o tempo necessário, contração boa, 30, 40 segundos pelo menos. Você pode até romper a bolsa para acelerar o trabalho de parto? Pode, se precisar acelerar. Não de forma rotineira. Olha, não fazer episiotomia. Então está contraindicado? Não, meninos, não é rotineira. Mas se necessária, pode ser feita, lógico. Não vai deixar explodir o períneo. Então você evita de forma rotineira. Olha a palavra que eu botei ali, ó. Não romper de forma rotineira. Não fazer episiotomia de forma rotineira. Não usar ocitocina também de forma rotineira. Não fazer tricotomia também. Tricotomia, tirar pelo. Só na hora do parto, se necessário, a gente faz. Não a paciente em casa, porque isso aumentaria a chance de infecção de sítio cirúrgico. Tudo bem? Então essas condutas que devem ser abandonadas, condutas tipo romper bolsa de rotina, ocitocina de rotina, episiotomia de rotina, eles gostam de colocar na prova para ver o quão ligados vocês estão nessas mudanças e nessas adaptações que têm que ser feitas, já que algumas dessas medidas, inclusive, fazem mal, atrapalham a paciente. Certo? Outro ponto interessante, e esse é muito forte na tua prova, é que toda assistência do trabalho de parto ela pode ser registrada em um gráfico. Partograma. Partograma. É o registro do parto. Isso aqui é sensacional. Recomendação do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde,
toda paciente, todo trabalho de parto deve ser registrado em partograma. Isso é o ideal. Ao invés de você ficar descrevendo meio-dia, 2 pontos, escrever numa linha. Ah, paciente com a pressão tal, com tantas metrocístoles, tanto de duração, batimento de tanto, bolsa íntegra, bolsa rota. Tu tem um gráfico que só vai marcando, é mais simples ainda. Isso aqui facilita muito a tua vida. Então, por isso, a banca adora cobrar partograma de vocês. Mas cai muito, 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 muito. E é uma questão, meninos, que infelizmente eu vejo com um índice de acerto pequeno. Porque tem gente que desespera quando vê imagem na prova. Para com isso. Não, calma. Olha só. Vamos ver a parte patológica. Partograma, ele tem 4 distúrbios, 4 alterações. 2 da fase de dilatação e 2 do período expulsivo. Vamos fazer junto. Fase ativa prolongada é quando a dilatação cervical está abaixo de 1 cm por hora. É uma fase ativa, mas está prolongada demais. Então, fase ativa prolongada, dilatação abaixo de 1 cm por hora, uma dilatação lenta. Ok? O que vai acontecer se a fase ativa estiver prolongada? O que vai acontecer se a dilatação cervical tiver o colo abrindo menos que 1 cm por hora? Vai atravessar a linha de alerta. Lembra aquelas 2 linhas? Linha de alerta e linha de ação? Se tiver menos que 1 cm por hora, vai atravessar a linha de alerta. Geralmente, não é sempre, mas geralmente é discinesia uterina. É falta de motor, falta de contração. Como é que vocês vão identificar isso? Olhem no partograma, procurem a parte onde está registrada a metrocístole, a contração, e vocês vão perceber que tem pouca contração. Conduta, está contraindo pouco? Vinícius, está com 1 a 2 contrações só. A mulher já estava em trabalho de parto. De repente, ela começa ali a ter uma dinâmica uterina, atividade uterina, menor, pior. 1, 2 contrações. Aí vai parar mesmo de dilatar, e vai ficar lento. Aí o que a gente faz? Ocitocina. Aí entra a ocitocina. Está lento, dilatando de forma lenta. Agora, se além da dilatação lenta chegar num ponto, parou mesmo de dilatar, a gente chama de parada, meninos. Se parar a dilatação, eu chamo de parada secundária da dilatação. O detalhe é que vocês têm que esperar 2 horas. 2 horas para dar esse diagnóstico. Então, 2 toques com intervalo de 2 horas, nem precisa tocar de hora em hora mesmo, tá? Não é para ficar tocando de hora em hora. Pode tocar a cada 2. Manual do Ministério da Saúde sobre parto de 2017. 2017, o Manual do Ministério da Saúde sobre parto, eles lançaram em 2017 um manual que fala que você pode tocar, inclusive no início, a cada 4 horas. No início lá do trabalho de parto, tu pode tocar a cada 4 horas. Ou conforme necessidade, ou conforme queixa da paciente, tá? O paciente começa a falar que está com sensação de peso. E começa. Aí tu vai ver o que está acontecendo. Para ver, às vezes dilatou mais rápido. Mas a princípio, no início, esse manual de 2017 do Ministério da Saúde sobre parto vaginal, fala inclusive que você pode tocar a cada 4 horas. A maioria dos serviços adota um toque a cada 2 horas. Então, para fazer diagnóstico de patologia da dilatação, tanto fase ativa prolongada quanto parada da dilatação, esperem 2 horas. Tá? 2 toques com intervalo de 2 horas. Se tiver parado, eu chamo de parada. Aí fala, Vinícius, o que é DCP mesmo? Vocês não vão botar DCP na prova, tá? É uma sigla muito usada na GO, mas não escrevam sigla. Vocês vão escrever desproporção céfalo-pélvica, ok? Desproporção céfalo-pélvica. Pode muito bem justificar uma parada secundária da dilatação, porque se a cabeça não força o colo, ele tem mais dificuldade de abrir. Então, a parada secundária da dilatação, 2 toques com intervalo de 2 horas, dilatação absolutamente parada, estagnada, olhem a contração. Se a contração estiver boa, contração boa, metrocístole boa, pode ser desproporção cefalopélvica. Aí, desproporção cefalopélvica, você indicaria uma cesárea. Então, são 2 problemas do período de dilatação. Existem outros 2 problemas do período expulsivo. O que é período expulsivo, meninos?
Vinícius, é quando o colo dilata tudo? É, só falta expulsar a criança. Então o período expulsivo começa com a dilatação total. Começou ali o período expulsivo, tem dilatação total 10 centímetros, quais problemas podem acontecer? Pode acontecer um negócio que a gente chama de período pélvico prolongado, que é uma descida lenta, mas não chegou a parar. É uma descida lenta. Tá ali, beleza. 1 centímetro por hora descendo. Mas o ideal é com no máximo 2 horas já ter nascido. Se estiver demorando mais que isso, a gente vai falar que é o pélvico prolongado, se está demorando, mas ainda desce, ou eu vou chamar de parada da descida, se estagnar a descida. Então, se estiver demorando, mas pelo menos ainda desce, está demorando, mas está descendo ainda, eu chamo de período pélvico prolongado, a passagem na pelve prolongada. Se está demorando, período expulsivo, dilatação total, não nasce e não desce, aí eu chamo de parada secundária da descida. Parada secundária da descida pode ser exaustão materna, pode ser até falta de motor, às vezes no final tem um problema de contratilidade, pode ser desproporção cefalopélvica, pode ser um problema de rotação, variedade de posição ruim, a cabeça ali não ficou legal, tudo bem? Então existem 4 clássicos diagnósticos patológicos do partograma para a gente avaliar, e eu quero testar isso com vocês também numa outra questão que caiu do Revalida agora, recente. Vamos ver? Mulher primigesta com 38 semanas, entra em trabalho de parto no Revalida Nacional. Entra em trabalho de parto, 34 centímetros para 38 semanas, tá bom, beleza. Dinâmica uterina, 4 contrações de 45 segundos em 10 minutos, pô, 4 em 10, excelente, 45 segundos, durando bem. Mais de 30 segundos, beleza. Cefálico, frequência cardíaca fetal 144, acelerações transitórias, o feto acelera, aumenta o batimento, depois volta ao normal, aumenta, depois volta, isso é ótimo. Colo uterino, 4 centímetros, fino, anteriorizado. E aí mostraram pra gente este partograma. Aí você fala, Vinícius, mas que imagem ruim, ainda tá tudo rabiscado. Gente, eu fiz questão de mostrar imagens da prova mesmo, para vocês sentirem como é que é na prova. Eu vou trazer para cá para poder mostrar, para ficar mais pertinho de mim. Olha só, percebam que aqui, ó, eu estou marcando a dilatação, ok? Ó, dilatação vem, ó, dilatação aqui, bolinha vermelha, dilatação aqui, ok? E aqui a gente está marcando a altura da apresentação. Aqui a cabecinha, tá? Ó, a cabecinha aqui, tá vendo? Olha a linha de alerta, e depois 4 horas depois, 1, 2, 3, 4 horas depois, a linha de ação. Então a gente tem linha de alerta, a gente tem linha de ação, e a gente percebe que a bolinha aqui, normalmente é um triângulo, tá? Mas não tem problema, bolinha. A bolinha que é a dilatação está antes da linha de alerta, está à esquerda da linha de alerta. Isso é um ótimo sinal. Se a dilatação o tempo todo fica antes da linha de alerta, significa que não tem distúrbio de dilatação. A dilatação está evoluindo bem, meninos. Aqui, ó, evoluindo bem. Chegou na dilatação total. Então, pera aí, ó, o período expulsivo começou agora. Perceberam isso? Aqui começou o nosso período expulsivo. Começou agora, período expulsivo. Ó, período expulsivo. O último toque foi esse. Qual o diagnóstico? Parada da dilatação? Não, pode parar. Parar a dilatação? A dilatação evoluiu bem, parou aqui em cima porque foi dilatação total. Parada da descida? A descida parou, meninos? Não, aqui, foi evoluindo. Agora que começou o período expulsivo, a gente só discute, olhe cuidado, a gente só discute período pélvico prolongado e parada da descida, diagnósticos do período expulsivo no período expulsivo. Eu só vou preocupar com a cabeça depois que tem dilatação total. Dilatação total, o que eu quero ver é a partir daqui. Dilatação total, vamos ver como é que está a cabeça? Então vamos ver. Próximo toque, se a cabeça ainda estiver na mesma altura, eu chamo de parada secundária da descida. Se no próximo toque, período expulsivo, próximo toque, se a descida ainda progrediu um pouquinho, mas não nasceu, mas não parou, aí eu chamo de período pélvico prolongado. Mas nesse momento, começou agora o período expulsivo, não tem nenhum distúrbio de período expulsivo. A evolução é normal. Absolutamente. Você fala, que isso, Vinícius? Vinícius, mas pode cair normal? Cai com frequência. A evolução normal do nosso partograma. Vamos avançar mais um pouquinho.
Paciente, 28 anos, gesta 1:1, aborto 0, avaliado na unidade básica, com queixa de dor em baixo ventre, cólica rítmica, intensidade crescente às 5 horas e início de perda de líquido a 1 hora. Confirmada na avaliação clínica. A mulher fala que perde líquido e a gente confirmou na avaliação clínica. Como é que a gente confirma? É isso. A banca fala assim, beleza, foi confirmado, mas como é que você confirma? Como é que você faz diagnóstico e qual que seria a sequência de condutas aqui, de medidas a serem adotadas? Primeira coisa que a gente chama de amniorrex prematura, todas as vezes que rompe a bolsa fora do trabalho de parto. Rompeu a bolsa sem estar em franco trabalho de parto, eu chamo de amniorrex prematura. Aquela bolsa que rompe durante o trabalho de parto não é amniorrex prematura não, hein? Tá? Só corrigindo o conceito. Então, quando rompe fora do trabalho de parto, é amniorrex prematura. Como é que a gente faz diagnóstico? Passa o espéculo. O diagnóstico, meninos, é exame especular. Você vai passar o espéculo, você vai visualizar a saída de líquido pelo orifício externo do colo, vaza líquido ali ó, de dentro do colo e acabou. Vinícius, passei o espéculo. É o nosso padrão ouro, inclusive, coloquei amarelinho para vocês. É padrão ouro, confirmei a perda de líquido. 80% das vezes o especular é suficiente para dar diagnóstico. Não precisa nem de ultrassom, tá? Qual que vai ser a nossa conduta subsequente, a nossa próxima conduta? Primeiro, avaliar core e amnionites. Às vezes a causa da amniorrex, a causa da ruptura de membranas, foi uma infecção intrauterina. Então a gente tem que avaliar de cara, rompeu bolsa, peraí, vamos ver se rompeu por infecção das membranas. Como é que eu identifico isso? Febre, ok? Febre, durante o trabalho de parto ali, durante a tua evolução, melhor dizendo, tu vai ver temperatura acima de 37,8. Então, febre, a hora que tu for ver, temperatura acima de 37,8, junto com pelo menos mais 2 dos próximos sinais que eu vou dizer. A febre tem que ter, é considerado o principal sinal para coreamnionites. Então, febre, mulher fala que perdeu líquido. Aí tu vai examinar. Aí ela tem febre, taquicardia materna ou taquicardia fetal, leucocitose, hipersensibilidade uterina ou líquido de odor fétido. Febre mais 2 desses sinais. Febre mais 2 desses achados. Ou taquicardia materna, ou taquicardia fetal, ou leucocitose, ou hipersensibilidade uterina, dor na palpação do útero, ou um líquido de odor fétido. Tem isso? É coreamnionite. Se é coreamnionite, não discuta a idade gestacional. Se é coreamnionite, meninos, é parto. Vocês vão deixar uma criança num ambiente todo infectado, todo contaminado? A criança morre e a mãe morre. Isso aqui evolui rápido para sepse. Então você tem que tirar o foco da infecção. Tira a criança e tira a placenta, tira as membranas. Então, coreamnionite, por isso que a primeira conduta numa amniorrex prematura é avaliar a coreamnionite. Meninos, melhorando ainda, qualquer questão com indícios de coreamnionite tem que interromper. Qualquer indício de mulher que está ali, febre, taquicardia materna, taquicardia fetal, com hipersensibilidade uterina, com líquido de odor fétido, tu vai ter que interromper. Independente da idade gestacional. Agora, outro ponto que você também tem que tomar cuidado é que às vezes a banca fala que rompeu a bolsa, o líquido claro, cheiro normal, o útero nem dói, nem tem atividade uterina, mas bota uma criança em sofrimento fetal agudo, que também seria uma indicação absoluta de botar para nascer. Então, antes de discutir conduta conservadora na amniorrex, discuta primeiro situações que exigem interrupção imediata. Meninos, coreamnionite e sofrimento fetal agudo já tem que interromper logo. Então você não vai perder tempo discutindo antibiótico, discutindo corticoide, tu vai botar para nascer. Agora, se não for nem coreamnionite, nem sofrimento fetal agudo, aí a gente avalia a idade gestacional. Vinícius, eu avaliei, vitalidade fetal normal, não tem também indícios de coreamnionite, então beleza, então nós vamos ver a idade gestacional. Se tiver acima de 32, 34 semanas, parto. Por que 32, 34? Porque isso varia na literatura. Alguns autores falam que já a partir de 32 semanas, bolsa rota, a conduta deve ser ativa, botar para nascer. Outros falam que, não, é a partir de 34 semanas. O ideal
Isso você pode fazer numa prova discursiva, tá? Você pode escrever na prova. Se for de 32 a 34, caiu com 33 semanas. E agora, Vinícius, o que eu faço? 33, está entre 32 e 34, e eu não sei agora qual é a posição do autor. Você pode, entre 32 e 34 semanas, solicitar exame para ver maturidade pulmonar fetal. Porque se você fizer um exame e confirmar maturidade pulmonar fetal, interrompa. Na bolsa rota, interrompa. Vinícius, é bolsa rota, mas entre 32 e 34 semanas eu não confirmei maturidade. Não confirmou ou não tem recurso para confirmar, é preferível esperar até 34 então. E aí a gente adota a conduta conservadora. Agora, não se adota com menos de 24 também não. O prognóstico é péssimo mesmo, só aumenta a chance de infecção materna. Então, de 24 a 34 semanas, de 24 a 34 semanas ou 24 a 32 aí com essa polêmica, a gente vai tentar fazer o corticoide, betametasona ou a dexametasona. A betametasona, 12 mg intramuscular, 2 doses, espaço de 24 horas. Então, betametasona, tu faz hoje 12 mg, daqui a 24 horas tu faz mais 12 mg. Então, 12, 24 horas depois, mais 12. Tá certo? Isso é a betametasona, a beta são 2 doses. Você poderia usar a dexa também, mas a dexametasona seriam 4 doses de 6 mg, intervalo de 12 em 12 horas. Pode também. Agora, o detalhe da Amniorrex, que isso aqui eu acho lindo, acho muito legal, é que na Amniorrex prematura, ela não está em trabalho de parto, ok? A Amniorrex prematura rompeu e ela não está em trabalho de parto. Se você não fizer nada, essa mulher vai entrar em trabalho de parto, porque a bolsa rompeu. E aí não vai dar tempo de você fazer o teu corticoide. Olha que lindo isso. Então, quem me dá tempo para eu fazer a corticoterapia? O antibiótico. O antibiótico. A ideia do antibiótico aqui é aumentar o tempo de latência para que eu consiga fazer o corticoide na conduta expectante. Por isso o antibiótico, inclusive, é aquele esquema diferente. Olha, 2 gramas de ampicilina de 6 em 6 horas, esquema venoso, ela está internada. 2 gramas de ampicilina de 6 em 6 horas e 1 grama de azitromicina oral. Aí você fala, caramba, azitromicina oral? É, porque o protocolo internacional é eritromicina venosa, que a gente não tem disponibilidade no Brasil. Então a gente adaptou, o manual do Ministério da Saúde traz isso também. Azitromicina 1 grama dose única resolveria o problema. Junto com a ampicilina 2 gramas EV ali de 6 em 6 horas. Tudo bem? Isso é para aumentar o tempo de latência, e conseguir fazer ali a tua corticoterapia. Certo? Volta na questão. Essa mulher, olha só, que tem suspeita de perda de líquido, ela falou que perdeu. A banca disse que foi confirmada na avaliação clínica. Como é que eu confirmo mesmo bolsa rota? Aqui, meninos, exame especular. E a crítica fica com isso aqui, ó, toque. Toque a gente só vai fazer se ela tiver contração, meninos. É exame só especular, tá? Inclusive, o último manual do Ministério da Saúde sobre parto, que é de 2017, ele fala também isso, que está em tudo quanto é livro, que você só deve fazer toque na Amniorrex prematura se tiver atividade uterina, ok? Mas enfim, exame especular confirmaria, ok? Amniorrex prematura, diagnóstico Amniorrex prematura, conduta. Cuidado só com esse toque. Conduta, encaminha para a maternidade para a gente avaliar. 37 semanas e 5 dias é para botar para nascer, não é conduta expectante, não é para fazer corticoide, é botar essa criança para nascer. Preferencialmente por via baixa, por via vaginal, já que não vejo nenhuma contraindicação ali para avaliar uma cesariana, enfim, uma interrupção alta, tá? A questão chega até a falar em cólica rítmica, intensidade crescente, mas a questão poderia ter descrito um pouquinho melhor essa atividade uterina para a gente, de novo, aqui, ó, batendo nessa tecla, ver a necessidade do toque. Se isso for contração rítmica regular e tiver pelo menos 2 a 3 em 10 minutos, vale a pena o toque. Se essa rítmica aqui for 1 a cada 10 minutos,
É um ritmo, uma a cada 10 minutos, uma a cada 20, aí o toque não teria necessidade. Não estou criando problema com a banca, só estou dizendo para vocês que o ideal é o toque só quando você suspeita de trabalho de parto. 2 a 3 contrações pelo menos ali em 10 minutos, certo? Mais uma para vocês, meninos. Segundinho para vocês lerem para mim. Vamos lá, a gente está treinando. Parou aí para a gente discutir, parou para assistir o vídeo. Vamos fazer junto. Ó, gesta 2:1, um partinho normal, um partinho vaginal. Ela tem 35 semanas agora. Internou 2 dias por queixa de perda de líquido. 35 semanas. A princípio a conduta já era ativa mesmo, é botar para nascer. Mais de 34, não tem discussão. Mas olha o que mais. Qual que é o diagnóstico, meninos? Olha isso aqui, febre. Olha isso aqui, taquicardia materna. Olha a taquicardia fetal também. Exame especular, confirmou a saída de líquido. Uma paciente que tem bolsa rota, mesmo. Febre, taquicardia materna, taquicardia fetal. O que essa mulher tem? Essa mulher tem coreomionite. Então, se ela tem coreomionite, qual que é a conduta? Bota para nascer, induz. Coreomionite, então, infecção das membranas, é aí que você vai querer mesmo nascer por via baixa. Não vou abrir a barriga para espalhar a infecção. Então, tentar uma indução de trabalho de parto, botar para nascer por via baixa. Profilaxia para sepsis por Streptogalacti. Olha que sensacional. Lembra dela? GBS, Streptogalacti, Strep do grupo B. Todo trabalho de parto prematuro, ou toda bolsa rota mais de 18 horas, ou febre intraparto. Se você não colheu suave vaginal e retal para ver colonização pelo Streptogalacti, durante o trabalho de parto tem que fazer penicilina cristalina. Não tiver penicilina cristalina, pode fazer ampicilina. Mas aqui não é para aumentar o tempo de latência, aqui é para prevenir sepse neonatal por Streptogalacti. Repetindo mais uma vez, quem não colheu suave, aquele cotonetezinho vaginal e retal, entre 35 e 37 semanas, se for trabalho de parto prematuro, se for febre intraparto ou bolsa rota mais de 18 horas, precisa fazer penicilina cristalina ou ampicilina para prevenção de sepse neonatal pelo Streptogalacti. Maravilha. Clampeou o cordão, parou de fazer porque ele é feito para criança. Bem legal a questão, né? Essa questão aqui foi muito, muito legal. Questão super completa, cobrou vários conceitos ali em conjunto. Primípara apresenta sangramento vaginal pós-parto. Olha que questão legal essa daqui também. Pega, inclusive, uma das maiores causas de morte materna no mundo. Então você vai ver isso na tua prova. Primípara com sangramento vaginal pós-parto. Parto aconteceu há 2 horas. Beleza, ela está ali, 2 horas, parto foi via vaginal, não teve nem episiotomia. Ao exame físico, descorada, 2 cruzes em 4, pouquinho taquicárdica, né? A frequência cardíaca ali de 110, pressão 90/50, útero amolecido. Peraí. Ô Vinícius, por que essa mulher já nasceu 2 horas e o útero dela amolecido? Eu também te pergunto. Após o parto, o útero contrai e ele às vezes assume, até um termo que a gente usa que é miotamponagem, a contração fazendo tamponamento, fechando a boca do vaso. E ele fica tão contraído, que ele fica próximo à cicatriz umbilical. 2 dedos acima, mais ou menos, 2 dedos abaixo. Mas ele, após o parto, ele contrai firme. E olha isso aqui. O fundo palpável 2 centímetros acima. Tá, mas amolecido? Nunca. 2 horas depois do parto, esse útero molenga, esse útero bobão. Os 2 centímetros não assuste, porque isso pode acontecer mesmo, mais ou menos, na cicatriz ou até 2 centímetros. Agora, amolecido nunca, nunca. Esse útero bobão significa que não tem a miotamponagem, não para o sangramento. E vai cair na tua prova. Porque hemorragia puerperal, junto com doença hipertensiva na gravidez, meninos, são as 2 grandes causas de morte materna no mundo. Então tem que cair pré-eclâmpsia, distúrbio hipertensivo, tem que cair hemorragia puerperal. Vamos lembrar comigo?
Primeira coisa, as 4 grandes causas de hemorragia puerperal: atonia uterina, laceração de canal, restos placentários e coagulopatia. Essas são as 4 principais causas. Laceração, enfim, todo parto pode ter uma laceração. Destaque especial, atenção, se a banca falar que usou fórceps, atenção, se a banca falar que é um feto macrossômico. Então, a laceração começa a ganhar mais força. Resto, placenta prévia, placenta lá embaixo, pode ter acretismo. Resto, vocês vão pensar quando, por exemplo, demorou muito para tirar a placenta, a dectadura, o secundamento, sai a placenta, normalmente em 5, 10 minutos. A gente tolera até 30. Demorou mais que isso, será que está ficando resto? Coagulopatia é mais raro, mas pode ser uma questão de DPP, descolamento prematuro de placenta, um descolamento prematuro de placenta, que feto morreu, DPP grave, consumiu muito fator de coagulação, pode, mas é mais raro. Pergunta clássica também na tua prova. Olha, aparece muito também no Revalida essa questão. Qual é a hemorragia puerperal mais importante? Atonia uterina. Atonia e hipotonia uterina é a maior causa de hemorragia puerperal. Essa dificuldade do útero contrair. Gente, se o útero não contrair, não faz a hemostasia, não faz a mio de contração tamponagem. Então, como prevenir isso daqui? Isso é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, e por isso cai tanto também na tua prova do Revalida. Profilaxia universal de atonia uterina. Profilaxia universal de hemorragia puerperal. 10 unidades de ocitocina intramuscular assim que a criança sair. Rotina, 10 unidades intramuscular. Olha que legal, se durante o trabalho de parto não precisou de acesso venoso, não é agora que você vai pegar. Se não precisou de acesso venoso durante o trabalho de parto, faz intramuscular mesmo. 10 unidades intramuscular de ocitocina assim que a criança sair, tá? Assim que a criança sair. Assim, o termo após o parto pode ficar meio confuso aí. Então, na verdade, é assim que a criança sair. Presta atenção no que eu estou te falando. Saiu a criança, período expulsivo ali, saiu a criança, acabou de sair, 10 unidades de ocitocina intramuscular. Tá? Isso vai ajudar na saída da placenta, isso vai ajudar no secundamento, isso vai ajudar na dectadura. Ajuda a placenta a sair, sai mais rápido, sangra menos e ajuda esse útero a contrair. Tem que ser adotado. Isso é regra, tá? Fazer ocitocina durante o trabalho de parto é avaliar, necessidade ou não. Fazer após a expulsão da criança é regra. Claro. Beleza? Nossa questãozinha era exatamente de atonia uterina. Olha, útero amolecido, 2 horas após o parto, a mulher sangrando ali bem após o parto, porque o útero não contraiu. O útero não contraiu. O que nós vamos fazer? Infusão de cristalóide, beleza. Paciente, vamos estabilizar ela, sangrando muito. Mas embolização de uterina, não. Plasma fresco, ligadura de hipogás. Gente, peraí. Plasma fresco, estou pensando em coagulopatia com esse útero mole. Hemácia, esterectomia, vai tirar o útero de cara dessa mulher. Massagem uterina primeiro e útero tônico. Então vamos lembrar isso daqui? Pra gente fechar esse vídeo, vamos lembrar o seguinte. Atonia uterina, primeira conduta, vai com calma. Massagem uterina, massagem e ocitocina, primeira conduta. Não deu certo, pode fazer até sutura de Belinte. Aquele pontão que a gente dá no útero para evitar a esterectomia. Não deu certo, a gente pode até fazer uma ligadura vascular, ligadura de artéria uterina, ligadura de artéria hipogástrica. Não deu certo, último recurso é a esterectomia. Esterectomia não pode ser a tua primeira resposta num caso desse. Vai com calma, vai na sequência. Massagem uterina e ocitocina, depois, faz junto, massagem e ocitocina. Não deu certo. Sutura de Belinte, não deu certo. Ligadura vascular, artéria uterina ou artéria hipogástrica, não deu certo. É que a gente pensa ou em embolização até de artéria uterina, pode também ser adotado, ou já parte para a esterectomia. Maravilha? Por isso que a tua resposta é a letra D e por isso que isso daqui vai cair na tua prova, meninos. Boa sorte, boa prova para vocês, grande abraço.